Canal Escute Áudio Novel. Se inscreva. Novel Teoria Fanfic. Sistema Alpha, renascido em Teen Wolf. Parte 1. Capítulo 1. Jacob acordou de bruços em um tapete. Ai, minha cabeça dói. Ele se levantou, piscando para a luz do sol que entrava pelas janelas, que definitivamente não eram as do seu quarto no orfanato em Nova York. O quarto era bonito. Tipo, bonito como nos programas de reforma do HGTV. Sofás cinza macios, uma TV de 60 polegadas, uma lareira. Ele estava na sala de estar de uma mansão. Onde estou? Então Jacob entrou em pânico. Será que fui sequestrado por alguma mulher rica e pervertida só porque sou bonito demais? Pensando nisso, ele se levantou rapidamente, apalpando-se freneticamente. Roupas? Ele ainda estava com as mesmas roupas de ontem. Corpo? Sem dores misteriosas. Ele suspirou aliviado. Está tudo bem. Levei um susto por um segundo. Depois disso, seus olhos percorreram o quarto vazio. Não tem ninguém aqui. Será que eu deveria gritar como um idiota em um filme? Alô? Tem alguém aí? Que se dane. É melhor eu correr antes que quem me sequestrou volte. Com esse pensamento, Jacob começou a se esgueirar, tentando não fazer barulho enquanto procurava a porta da frente. Não demorou muito para encontrá-la. Ele se aproximou silenciosamente e estava prestes a girar a maçaneta quando uma tela holográfica azul se iluminou diante dele. Sistema inicializado. Viagem transdimensional bem-sucedida. É bem-vindo a um novo mundo, Jacob Alexander. O que é isso? Os sequestradores plantaram alguma coisa de ficção científica na minha cabeça, disse Jacob com a voz trêmula. Então ele gemeu enquanto as lembranças o inundavam. Na noite anterior, ele estava assistindo compulsivamente a Teen Wolf em seu quarto no orfanato quando uma notificação estranha apareceu em seu celular. Quer viver a sua melhor vida sobrenatural? Quer viajar para outro mundo? Clique em sim. Ele clicou, obviamente. Quem não clicaria? Mas ele presumiu que fosse apenas mais um anúncio suspeito de um jogo para celular. Acontece que era muito mais do que isso. A tela azul foi atualizada. Local, Beacon Hills, Califórnia. Mundo de Teen Wolf. O anfitrião deseja iniciar sessão? Jacob ficou sentado ali, encarando a tela azul. Certo, ou estou alucinando, ou acabei de ganhar na loteria sobrenatural. Ele se beliscou. Com força. Ai, isso dói. Então vamos assumir que isso é real por enquanto. Isso significa que esta tela azul é o meu sistema, igual aqueles romances baratos da internet. Em voz alta, ele disse: que tipo de sistema você é? O anfitrião não precisa gritar. Você pode se comunicar comigo mentalmente. Jacob pensou. Certo, que tipo de sistema você é e o que você pode fazer? A classificação. Sistema de login. Funções. 3 modos de login. 1. Login diário. Recompensas aleatórias, comida, moeda, ferramentas, armas de nível baixo, etc. 2. Login mensal. Habilidades sobrenaturais aleatórias, armas mágicas, poções, comida especial, itens especiais, etc. 3. Registro de evento local. Recompensas especiais para quem registrar sua presença em locais marcados ou durante eventos importantes. Adicional. O anfitrião pode completar missões para obter recompensas extras. Jacob, sistema, espera aí. Sobre as missões, eu sou punido se não conseguir completá-las ou se as ignorar. O sistema é apenas uma ferramenta para auxiliar o anfitrião. Ele não tem a vontade ou a autoridade para puni-lo. Você pode desvincular o sistema a qualquer momento. As missões são voluntárias. Ignorá-las apenas resulta na perda de recompensas potenciais. Jacob, certo, bom saber. Agora, mostre-me meu status. Você pode fazer isso? A status. Nome, Jacob Alexander, 16 anos. Espécie, humano. Habilidades, nenhuma. Armas, nenhuma. E quanto à minha velocidade, força e físico? O sistema não consegue medir atributos físicos, exemplo, velocidade e força. Ele exibe apenas espécies, habilidades e armas. Entendo. A propósito, tem algum kit de boas-vindas para iniciantes ou algo assim? O anfitrião já recebeu o seguinte ao chegar. A casa em que você está. Observação. A casa possui uma barreira que impede a entrada de criaturas sobrenaturais, a menos que você conceda permissão. 2. Documento de identidade, carteira de motorista e emancipação legal. 3. Um cartão bancário com 2 milhões de dólares. 4. Documentos de matrícula da escola de Beacon Hills. 5. Um telefone. 6. Uma dimensão de bolso infinita armazena itens não vivos. Nota: a escritura da casa e outros documentos estão armazenados na sua dimensão de bolso. Jacob, como faço para tirar coisas da dimensão de bolso? O anfitrião só precisa pensar na dimensão do bolso para ver o que há dentro. Para remover ou guardar itens, basta se concentrar no que deseja, e ele será retirado ou guardado. Jacob fechou os olhos e viu um espaço infinito em sua mente. Quando os abriu novamente, pensou em pegar seu cartão bancário, e este se materializou em sua mão. Legal, disse Jacob. Ele passou os minutos seguintes brincando com sua dimensão de bolso, guardando o sofá e o recuperando repetidamente. Então pensou o sistema: você tem certeza de que eu não posso entrar na dimensão de bolso sozinho? Apenas coisas não vivas podem ser armazenadas lá, anfitrião. Jacob suspirou. Que pena. Se eu pudesse entrar lá, pelo menos teria uma rota de fuga de emergência. Lembrete, o anfitrião ainda tem um presente não reclamado do pacote inicial. Por favor, selecione sua espécie sobrenatural. A tela piscou, apresentando 4 opções. 1. Verdadeiro alfa lobisomem. A força cresce com sua força de vontade. Quanto mais forte você se torna, mais formas e habilidades você desbloqueia. 2. Fênix. Pássaro de fogo imortal. Controla as chamas, imune ao fogo.
Pode se curar com chamas, a menos que seja decapitado ou tenha o coração destruído. Fica mais forte em experiências de quase morte. Mais formas e habilidades são desbloqueadas conforme você fica mais forte. 3. Kutsune. Escolha seu tipo sem se preocupar com possessão por espíritos de raposa. Fique mais forte ganhando caudas e com a idade. Mais formas e habilidades são desbloqueadas conforme você fica mais forte. 4. Dragão. Sopra fogo, imunidade ao fogo, físico extremamente forte. Possui charme passivo que atrai parceiros. Mais formas e habilidades são desbloqueadas conforme você fica mais forte. Nota: todas as espécies incluem as habilidades padrão de metamorfos, super força, sentidos aguçados, cura acelerada, super velocidade, etc. Jacob examinou as opções cuidadosamente. Esqueçam o lobisomem e a raposa, eles não são tão poderosos quanto a fênix ou o dragão. Se eu escolher a fênix, terei que apanhar até quase morrer constantemente para ficar mais forte. E eu não sou masoquista, esse não é o meu tipo de hobby. Isso me deixa apenas com uma opção: me tornar um treinador Pokémon. KOF, quer dizer, um dragão nobre. Após um momento de silêncio, Jacob riu. Quem eu quero enganar? Quero capturar todos. Mesmo que houvesse algo mais forte que um dragão nesta lista, eu ainda escolheria o dragão, a menos que essa criatura tivesse poderes de encantamento melhores. Levantando-se, Jacob sorriu de canto e anunciou: Sistema, eu escolho a espécie que atrai as mulheres por excelência. Desculpe, anfitrião, não há nenhuma espécie que atraia fêmeas na lista. Por favor, revise as opções novamente. Jacob tossiu sem jeito. Eu escolho o dragão. Confirmar escolha. Dragão? Sim, não. Sem hesitar, Jacob respondeu: sim. Seleção confirmada. Desbloqueando características de dragão. Uma sensação quente e formigante percorreu o corpo de Jacob. Sua visão se aguçou drasticamente. Agora ele conseguia ver partículas de poeira individuais flutuando à luz do sol como glitter. Ele sentiu sua força aumentar e suas unhas se alongaram, transformando-se em garras negras e afiadas. Seus olhos se transformaram, tornando-se reptilianos com íris douradas que brilhavam fracamente. Uau! Jacob flexionou as mãos. Isso é incrível. Jacob tentou se mover mais, mas não conseguiu. Ele perguntou ao sistema: Sistema, por que não consigo criar escamas ou asas? Você precisa ficar mais forte para desbloquear mais características. Isso pode ser conseguido consumindo poções, caso tenha sorte de obtê-las ao fazer login mensalmente ou como recompensas especiais ao fazer login em locais e eventos. Caso contrário, você ficará mais forte gradualmente a cada dia. Além disso, encontrar mais parceiros acelerará seu crescimento, pois os dragões são criaturas naturalmente libidinosas. Quanto mais parceiros você tiver, mais rápido sua força aumentará. Nota: você pode compartilhar poderes concedidos pelo sistema com seus companheiros para fortalecê-los, mas somente após o casamento. Jacob pensou: Sistema, sou muito jovem para me casar e mesmo que quisesse, acho que menores de 18 anos não podem se casar legalmente. O casamento ao qual me refiro é um contrato de almas entre você e seus parceiros. O sistema o reconhecerá como um contrato matrimonial vinculativo que une seus parceiros a você para toda a vida. Nota: este não é um contrato de escravidão. Ele simplesmente garante que eles não podem traí-lo ou prejudicá-lo. Jacob refletiu consigo mesmo: você é muito atencioso. Mas vamos esquecer os companheiros por enquanto. Vou apenas torcer para que o sistema me dê poções úteis ou algo que me fortaleça. Lembrete: o anfitrião ainda não entrou hoje. Ótimo, disse Jacob. Sistema, faça login. O login diário realizado com sucesso. Recompensas obtidas: um cheeseburger com batatas fritas e uma Coca-Cola. Galinha de borracha. Água do banho de Senju Tsunade 5 litros, Naruto. Jacob olhou incrédulo e atônito. Água do banho da Tsunade? Sistema, que tipo de recompensa de merda é essa? Eu não sou nenhum pervertido nojento. Eu não quero a água do banho de ninguém. E anfitrião, agora você é um dragão, e dragões são naturalmente perversos. Espere recompensas semelhantes ocasionalmente. Jacob procurava o banheiro em sua nova casa enquanto reclamava: eu gosto de garotas, mas não o suficiente para querer a água do banho delas. Se você vai me dar uma recompensa, pode muito bem invocar a própria Tsunade. Que utilidade eu teria para a água suja do banho dela? Após encontrar o luxuoso banheiro, ele despejou a água do banho, que transbordava de sua dimensão de bolso, diretamente no vaso sanitário. Que nojo, murmurou. Ele então estudou seu reflexo no espelho. Um adolescente de 1,8 metros de altura com cabelos negros o encarava. Ótimo, ainda sou eu. Não possuía o corpo de outra pessoa. Ao observar o luxuoso banheiro, ele decidiu: já que estou aqui, posso muito bem tomar um banho. Após um banho rápido, ele encheu a banheira com água quente e mergulhou pensando: isso é inacreditável. Ainda não consigo me acostumar com a ideia de viajar para outro mundo, mas não vou reclamar. Não sinto falta de nada do meu mundo original. Meus pais morreram quando eu tinha 8 anos e passei os 8 anos seguintes em um orfanato. Não foi terrível, mas estou genuinamente feliz por estar aqui, recomeçando do zero. E não podemos esquecer os poderes sobrenaturais. Isso é tão emocionante. Mais tarde, envolto em um roupão, Jacob explorou a mansão. O lugar era enorme, com 10 quartos, pisos de mármore reluzente sob lustres de cristal e uma grande escadaria digna de um cenário de filme. Ele descobriu uma biblioteca saída diretamente de um romance gótico, estantes de mogno do chão ao teto repletas de clássicos que ele nunca havia lido, poltronas de couro e uma escada rolante para alcançar os livros mais altos. A sala de jogos o fez sorrir, um paraíso iluminado por luzes de neon com uma TV de 90 polegadas, uma cadeira gamer ultra confortável, um PC para jogos, um Xbox 360, um gabinete de arcade retro. Jacob suspirou.
Este PC e Xbox estão desatualizados em comparação com a tecnologia de 2025 do meu mundo, mas acho que servem. Ao sair, encontrou um belo jardim com caminhos de pedra serpenteando entre roseiras que levavam a um gazebo de madeira com cadeiras confortáveis. A garagem anexa guardava sua maior surpresa, um elegante Chevrolet Camaro SS 2011, preto como a noite. Passando a mão pela borda do carro, Jacob sussurrou, que beleza. Após inspecionar o carro, Jacob voltou para a mansão e subiu para o quarto principal. Ele vasculhou o closet, que estava repleto de roupas que lhe serviam perfeitamente. Jogando o roupão de lado, vestiu calças cargo pretas, uma camiseta branca e uma jaqueta bomber verde escura, completando o visual com um par de tênis Jordan cinza de cano baixo. Descendo até a cozinha, ele descobriu a geladeira completamente vazia, sem nenhum alimento. Balançando a cabeça, Jacob puxou uma cadeira e sentou-se à mesa. Bem, vou me contentar com o cheeseburger que ganhei de recompensa hoje. Depois de comer, vou comprar mantimentos, e material escolar também pelo visto. Enquanto comia, ele perguntou ao sistema. A propósito, a trama de Teen Wolf já começou. Amanhã à noite Scott MC Cole será mordido por Peter Ali. Jacob deu outra mordida no hambúrguer. Ótimo, isso significa que Scott e Allison ainda não se conheceram. Devo me aproximar dela primeiro e impedir que ela se apaixone por Scott. Talvez também me aproximar da Lida depois que ela terminar com o Jackson, e então deixar meu charme de dragão fazer sua mágica. Também tem a Malia, mas ninguém está interessado nela ainda, então vou deixá-la em paz por enquanto. Quem mais? A Kira, claro, e Cora também. Só isso. Erika, não, ela não faz meu tipo. Talvez eu ajude o Stiles a ficar com ela, ele é um dos meus personagens favoritos de qualquer forma. Já que estou de olho na Lydia e na Malia, as garotas com quem ele supostamente vai ficar. Balançando a cabeça, Jacob continuou pensando. Estou apenas sonhando. Fazer com que aquelas garotas se apaixonem por mim e aceitem estar em um harém será difícil. Mesmo assim, preciso conhecer Allison antes que ela conheça Scott. Não posso perdê-la. Após terminar a refeição, Jacob limpou a mesa. Devo testar minha força e ver o que consigo fazer. Mas isso pode esperar até eu voltar das compras. Em seguida, ele foi até a garagem e dirigiu seu carro novo em direção à cidade. Capítulo 2. Jacob chegou a uma loja de artigos de escritório, estacionou seu Camaro e entrou. Pegando uma cesta, tirou sua lista de material escolar de sua dimensão de bolso e começou a percorrer os corredores, jogando cadernos e canetas casualmente, até que virou uma esquina e quase esbarrou em alguém. Uau! Uma garota cambaleou para trás, seus cabelos escuros esvoaçando sobre os ombros enquanto ela apertava uma pasta contra o peito. Seus olhos arregalados e curiosos encontraram os dele. Jacob segurou o cotovelo dela para afirmar. Desculpe por isso. Está tudo bem, disse a garota. Eu também não estava prestando atenção. Jacob a reconheceu imediatamente e pensou. Ela é Allison. Ótimo, pelo menos devo fazer amizade com ela. Ao notar a cesta dela cheia de material escolar, ele perguntou. Acabei de me mudar para a cidade hoje. Qual a sua desculpa para esperar até tão tarde para comprar material escolar? Allison sorriu. Eu também me mudei para cá há poucos dias. Não tive tempo de fazer compras até agora. Jacob estendeu a mão. Eu sou Jacob. E você? Allison. Ela apertou a mão dele. Você disse que também não é daqui. De onde você é? Nova York. E você? Minha família se mudou para cá de São Francisco. Já visitamos parentes aqui antes, mas está é a primeira vez que moramos em Beacon Hills em tempo integral. Ela o observou com um interesse discreto, talvez o charme do dragão em ação. Em qual escola de ensino médio você estuda? Perguntou Allison. Escola de Beacon Hills, começando na segunda-feira. E você? Igualmente. Ela enrolou uma mecha de cabelo no dedo, um hábito nervoso, talvez. Que tal continuarmos fazendo compras juntas, já que precisamos dos mesmos materiais? Jacob sorriu. Tudo bem, eu não me importaria de ter um amigo nesta cidade nova. Além disso, é estranho ser o aluno novo na turma. Se estivermos na mesma turma, pelo menos podemos ir juntos. Eu sei o que você quer dizer, disse Allison. Minha família se muda muito. Já fui aluna nova 2 vezes em um ano, mais de uma vez. Eles caminharam juntos, conversando enquanto terminavam as compras. Após pagar, Jacob pegou o celular. Quer trocar números? Allison sorriu. Claro. Depois de trocarem contatos, saíram. Você tem carona ou precisa de uma? Perguntou Jacob, apontando com o polegar para o Camaro. Eu tenho um carro. Allison ergueu as sobrancelhas. Esse é o seu carro? Ela é linda, não é? Ela? Allison riu. Então você é uma dessas fanáticas por carros? Jacob sorriu. Acho que sim, mas só amo meu carro, pelo menos até ter mais alguns. Aí vou amar todos eles. Allison ainda ria quando um SUV vermelho parou junto ao meio-fio. Meu transporte chegou. Uma mulher de cabelos curtos e ruivos abaixou o vidro do carro, olhou para Jacob e então se dirigiu à filha. Allison, vamos embora. Allison lançou um olhar de desculpas para Jacob. Te vejo na escola na segunda-feira? Sim, te vejo na segunda-feira, respondeu Jacob. Quando Allison entrou no carro da mãe, Vitória perguntou. Quem era aquele menino? O nome dele é Jacob, disse Allison com um sorriso. Ele se mudou para Beacon Hills hoje mesmo. De onde? Nova York. Certo, disse Vitória com desdém. Chega de falar dele. Você conseguiu tudo o que precisava? Sim, mas podemos ir comer alguma coisa? Vitória sorriu. Claro, querido. Depois que Allison saiu, Jacob jogou seu material escolar no porta-malas do Camaro e entrou no banco do motorista. Ele dirigiu até um supermercado para comprar mantimentos, sorrindo para si mesmo enquanto pensava. Isso foi melhor do que eu esperava. Não pensei que encontraria a Allison tão cedo. Eu planejava encontrá-la na segunda-feira de manhã na escola, antes que ela conhecesse o Scott, mas isso também serve. E a mãe dela parece tão malvada quanto na série.
Bom, vamos deixar minha futura sogra de lado por enquanto. Jacob estacionou em frente ao supermercado e entrou. Acho que preciso comer bastante. Acabei de comer um cheeseburger, mas já estou com fome de novo. Ei, sistema, o que está acontecendo com o meu corpo? Por que estou com fome de novo? É o corpo do anfitrião agora é de um dragão. Embora ainda não seja forte, você precisa de uma grande quantidade de comida para crescer. Considere-se um dragãozinho que precisa de muita energia para se desenvolver. Concentre-se em comer bastante carne e alimentos ricos em energia. Não vou engordar? O anfitrião não precisa se preocupar. Como explicado, seu corpo de dragão precisa dessa energia para crescer adequadamente. Que legal! Eu adoro comida. Agora, vamos ver se esse mercado faz entrega em domicílio, porque estou prestes a comprar muita comida para abastecer minha geladeira e guardar o resto na minha dimensão de bolso. A propósito, sistema, a comida vai estragar na minha dimensão de bolso? Não. Os itens armazenados ali permanecem congelados no tempo. Ótimo. Então vou a alguns restaurantes e encomendar refeições prontas em grande quantidade também. Jacob abordou um funcionário do supermercado e, após confirmar que oferecia um serviço de entrega, explicou que ia dar uma festa e precisava de grandes quantidades de comida. Ele comprou uma enorme quantidade de carne bovina, carne de cordeiro, vários tipos de peixe fresco, frutas, verduras e salgadinhos. Depois de pagar e fornecer seu endereço, foi informado de que tudo seria entregue em até 4 horas. Em seguida, ele visitou vários restaurantes, fazendo pedidos enormes de diferentes tipos de culinária, pagando antecipadamente e fornecendo seu endereço de entrega. Com suas tarefas concluídas, Jacob dirigiu-se a uma área isolada da reserva de Beacon Hills. Saindo do carro, começou a testar seus poderes. Ele deu um soco em uma árvore partindo-a ao meio, e esmagou uma grande rocha com o punho, sem sentir dor. Depois, ergueu um rochedo de várias toneladas acima da cabeça sem esforço. Sistema, já posso cuspir fogo? Ainda não, anfitrião. Você ainda não despertou a habilidade de cuspir fogo. Jacob suspirou. Então testou sua velocidade e descobriu que era muito rápido. Quase se transformava em um borrão quando corria a toda velocidade. Ele tirou uma faca de cozinha de sua dimensão de bolso e tentou cortar o próprio braço, mas a faca afiada não conseguiu feri-lo. Minha pele está muito resistente agora. Vamos testar minhas garras. Ele flexionou a mão e suas garras negras e afiadas apareceram. Usando-as, conseguiu arranhar o braço e criar um ferimento, mas este cicatrizou rapidamente. Em seguida, ele foi até uma grande rocha e a golpeou com suas garras, deixando 5 marcas profundas. Ele não sentiu nenhuma resistência ao golpear a rocha. Jacob subiu no topo da grande rocha e riu como um maníaco, gritando bem alto. Com poderes assim, serei imparável. Eu poderia ser um super-herói. Ha 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 ha. Depois de se divertir, ele se sentou e refletiu. Bem, tirei isso da minha cabeça. Não sou nenhum herói. Enquanto as pessoas não me incomodarem, eu não as incomodarei. A menos que eu veja algo ruim e possa ajudar, acho que ajudaria. Mas devo ter cuidado, este é o mundo real, e aposto que os lobisomens e outras criaturas sobrenaturais aqui são muito mais fortes do que na série. Provavelmente não tinham orçamento suficiente para mais efeitos especiais. Por enquanto não acho que sou tão forte quanto Peter, ou talvez até mesmo Derek, então devo ter cuidado e não ficar muito convencido. Depois de um tempo, Jacob se levantou e voltou para o carro pensativo. Devo ir para casa e esperar os entregadores. E provavelmente devo aprender a cozinhar também, pelo menos a assar carne e fazer churrasco. Jacob dirigiu até em casa e logo após chegar, os caminhões de entrega chegaram um a um com seus pedidos. Depois que os entregadores foram embora, ele guardou as refeições prontas em sua dimensão de bolso. Encheu a geladeira com comida e bebidas, abasteceu os armários da cozinha com lanches e guardou os itens restantes em sua dimensão de bolso. Então ele tirou um frango assado inteiro, vários bifes e outros pratos, cobrindo a mesa com o que parecia um banquete para 6 pessoas. Ele devorou tudo. Depois de limpar tudo, refletiu. Amanhã promete. Vou encontrar Stiles e Scott na floresta, mas não vou impedir Scott de se tornar um lobisomem. Por enquanto, vamos jogar alguns jogos enquanto eu digiro. Enquanto caminhava em direção à sala de jogos, ele se perguntou em voz alta: que tipo de jogos eram populares em 2011? Será que as pessoas tinham outros jogos além de Super Mario naquela época? Um pânico repentino dominou. E se não houvesse jogos bons? Ele correu para a sala de jogos, ligou o computador e procurou os melhores jogos do ano. Um alívio o invadiu. Eu estava com medo à toa. Há muitos jogos ótimos. Mas por qual devo começar? Após navegar, várias peças chamaram sua atenção. Batman, Arkham City, The Witcher 2, Assassinos dos Reis, Assassin's Creed Revelações. E muitas outras também pareciam atraentes. Há muitas opções boas, disse Jacob. Mas acho que vou começar com The Elder Scrolls 5, Skyrim. Parece incrível. Agora vamos comprá-lo. Depois de instalar o jogo, Jacob jogou até às 5 da manhã. Quando finalmente se deitou, verificou o sistema e notou que havia uma nova sessão diária disponível, mas decidiu esperar até de manhã. Sorrindo para si mesmo, disse: para o meu primeiro dia em um mundo novo, foi ótimo. Agora vamos dormir, e talvez ter um sonho bonito com a Tsunade-sama. Capítulo 3. Jacob só acordou às 11 da manhã. Foi ao banheiro, tomou um banho e vestiu calças de moletom e uma camiseta branca. Na cozinha, pegou alguns pães e bolos de sua dimensão de bolso, preparou ovos fritos com bacon, pegou suco de laranja na geladeira e tomou café da manhã antes de ir para a sala de estar. Sistema, faça login. O login diário realizado com sucesso. Recompensas obtidas. Spray de pimenta para ursos. Uma caixa grande de pipoca com manteiga. $100.
Jacob suspirou. Pelo menos não tem nada de estranho dessa vez. O spray de pimenta pode ser útil. Lobisomens e metamorfos têm o olfato apurado, mas também se curam rápido. Será que aconteceria se eu borrifasse o Peter hoje à noite? Nesse instante, Alison ligou. Ele atendeu. Bom dia, Alison. Tudo bem? Eu estava pensando se você gostaria de sair ou algo assim, disse ela. Claro, respondeu Jacob. Quer que eu te busque? Você quer vir até minha casa ou podemos nos encontrar em algum lugar? Me mande seu endereço. Eu irei até sua casa e depois decidiremos o que fazer. Certo. Jacob desligou e enviou seu endereço por mensagem. Alison respondeu. Chegarei em breve. Jacob deu um sorriso irônico. Essa habilidade de charme é forte, mas não devo me precipitar. Ela provavelmente só quer passar um tempo comigo como amigos por enquanto. Cerca de 20 minutos depois, Alison chegou ao portão de ferro da mansão dele e mandou uma mensagem avisando que estava lá. Jacob saiu, abriu o portão e disse, bem-vinda, Alison. Entre com o seu carro. Alison estacionou em frente à mansão e saiu do carro. Jacob fechou o portão e caminhou até ela. Bom dia. Como vai? Ótimo, respondeu ela, olhando em seguida para a mansão. Eu sabia que você era rico depois de ver seu carro, mas não imaginava que fosse tão rico assim. Jacob sorriu. Quer entrar? Alison hesitou. Não vou incomodar sua família ou algo assim? Ele balançou a cabeça. Não, eu moro sozinho. E quanto aos seus pais? Eles estão mortos. Desculpe, eu não sabia. Jacob a interrompeu gentilmente. Não se preocupe com isso. Já se passaram 8 anos. Claro que sinto falta deles, mas a vida continua. Não vamos falar de coisas tristes. Entre, vou lhe mostrar a casa. Depois de lhe mostrarem a casa, foram para a cozinha. Alison sentou-se à mesa. Nossa, esta casa é linda. Sim, eu também fiquei chocado quando vi isso ontem pela primeira vez, disse Jacob. O que você gostaria de beber? Coca-Cola ou suco? Que tipo de suco você tem? Jacob abriu a geladeira. Laranja, abacaxi, morango, cranberry e algumas garrafas de coquetel de frutas. Venha escolher o que quiser. Também comprei um cheesecake ontem, se você quiser um pedaço. Alison aproximou-se. Você tem algum suco naked aqui? Jacob pegou uma Coca-Cola. Alguns deles. Alison pegou uma garrafa de suco de laranja e olhou para o bolo. Parece delicioso, mas não devo comê-lo. Jacob olhou-a de cima a baixo. Por quê? Ela cruzou os braços. Que olhar é esse? Droga, estraguei tudo. Jacob respondeu rapidamente, nada. Só acho que às vezes não tem problema comer doces. Você acha que eu sou magra demais? Jacob ergueu as mãos em sinal de rendição. Ok, não vou entrar nessa de gordo magro. Você está perfeito. Só quis dizer que você não corre o risco de engordar, só isso. Alison bufou, pegou o cheesecake e sentou-se novamente. Me deu um garfo. Jacob entregou-lhe um pedaço. Ela espetou o bolo agressivamente enquanto comia. Aproveite, disse Jacob, sentando-se em frente a ela. Você vai se engasgar. Ignorando-o, Alison continuou comendo. Jacob ficou perdido em pensamentos, imaginando como seria uma Alison gordinha, e deu um sorriso de canto. Alison viu Jacob sorrindo e o encarou com raiva. Do que você está rindo? Eu estava pensando em como seria a Alison gorda, disse Jacob. Ei, você está me xingando, disse Alison. Não, respondeu Jacob. Mas se você continuar comendo assim, não vai sobrar nada para mim. Eu ainda não provei o bolo. Alison bufou e continuou comendo, ignorando-o completamente. Jacob se levantou, pegou um garfo e entrou na briga, lutando com Alison por cada pedaço. Droga, Alison, fique do seu lado. Você não deveria ser uma menina, disse ele enquanto os garfos se chocavam. É claro que sou uma menina, retrucou Alison, ainda cutucando o bolo. Bem, você não come como um deles, retrucou Jacob. Alison deu de ombros. Este bolo é simplesmente delicioso. Não consigo parar de comê-lo. Quando a última migalha acabou, Alison suspirou. Aquele bolo estava tão delicioso, não acha? Não sei, resmungou Jacob. Você comeu tudo. Alison deu um sorriso irônico. Não seja tão mesquinho. Além disso, eu só comi metade. Ou talvez um pouco mais da metade. Então ela arrotou alto. Cops. Jacob olhou para ela com fingido desgosto. Que gesto elegante da sua parte. Os dois caíram na gargalhada. Após recuperar o fôlego, Alison perguntou. Você disse antes que ficou chocada quando viu esta casa pela primeira vez. Você não a conhecia? Você não morava em um lugar parecido com este em Nova York? Jacob balançou a cabeça. Não, eu não sabia disso até chegar ontem. Tudo que eu sabia era que meus pais me deixaram uma casa em Beacon Hills. Eu morava em um orfanato em Nova York. A expressão de Alison suavizou-se. Me desculpe. Não se preocupe. Ele deu de ombros. Não foi terrível. As pessoas de lá foram gentis comigo e com os outros órfãos. Tínhamos comida e um teto sobre nossas cabeças. É só que não é um lar, sabe? Alison insistiu gentilmente. Você não tinha outros parentes com quem morar? Ou não podia ser adotada? Não, não tenho nenhum parente vivo, explicou Jacob. Quanto à adoção, eu não queria sair do orfanato. Era um lugar bom. E, para ser sincero, eu tinha medo de ir para uma casa nova e sofrer abusos. Ouvi histórias de outras crianças sobre as experiências ruins que tiveram depois de serem adotadas. Alison sentiu uma pontada de culpa. Droga, o que há de errado comigo? Por que estou fazendo perguntas idiotas e lembrando de coisas que ele provavelmente quer esquecer? Sou uma idiota. Ao ver sua expressão preocupada, Jacob a tranquilizou. Não se preocupe, Alison. Não me importo de falar sobre o meu passado. Ele me fez quem eu sou. Agora me conte sobre você. Sente falta de São Francisco? Na verdade, não, respondeu Alison. Você cresceu lá? Não, disse ela.
Estivemos em São Francisco por mais de um ano, o que é incomum para minha família. Nós nos mudamos muito por causa do trabalho do meu pai, então nunca ficamos em um lugar por mais de um ano. Jacob ergueu uma sobrancelha. Então você estudou em muitas escolas, hein? Alison assentiu com a cabeça. Sim. Às vezes minha mãe também me educava em casa, então eu nem tinha amigos quando era criança e... Sua voz baixou para um sussurro. Eu repeti um ano. Jacob deu um sorriso irônico. Ah, porque você é estúpido? Alison olhou furiosamente para ele e o atingiu com a garrafa de suco vazia. Não, porque nos mudamos muito. Jacob riu. Desculpe, pensei que fosse porque você era muito estúpido. Alison bufou. Você é um idiota. Estou te contando sobre a minha vida deprimente e você está zombando de mim. Não fique bravo, disse Jacob, ainda sorrindo. Estou só brincando. Alison sorriu e perguntou. E você? Tinha amigos em Nova York? Amigos, disse Jacob. Eu tinha muitos. Faço amigos facilmente, mas nunca tive o melhor amigo. E também tenho muitos inimigos. Costumo brincar e zombar das pessoas, então a maioria não gosta muito de mim. Alison assentiu com a cabeça. Eu percebi. Hoje mesmo você me chamou de magra demais, depois de gorda, depois de estúpida. É muito difícil gostar de você. Jacob deu um sorriso irônico. Vamos lá, se você continuar me elogiando assim, eu vou corar. Alison revirou os olhos. Canalha. Então ela percebeu que as bochechas de Jacob estavam ficando vermelhas. Você está mesmo corando. Seu pervertido. O rosto de Jacob ficou ainda mais vermelho. Pare com isso. Você está me matando com esses elogios. Você é mesmo um pervertido esquisito, disse Alison, balançando a cabeça. Por que você está ficando mais vermelho? Talvez eu devesse ir embora. Jacob caiu na gargalhada. Relaxa. Eu consigo deixar meu rosto vermelho cerrando os dentes e tensionando os músculos faciais. É uma habilidade que desenvolvi quando tinha 9 anos para ficar bonitinho e ganhar mais doces, e talvez até uns trocados dos cuidadores do orfanato. Os olhos de Alison se arregalaram. O quê? E isso realmente funcionou? Claro. Jacob sorriu. Veja só como estou bonito agora. Imagine eu aos 9 anos, bonitinho com bochechas rechonchudas, dizendo para aquelas moças que elas eram lindas e corando quando eu mandava. Elas me davam tudo o que eu pedia. Alison disse. Que nojo. Você mentiu para aquelas mulheres e manipulou as emoções delas. Ei, não me julguem, disse Jacob, erguendo as mãos. Eu fiz o que tinha que fazer pelos doces. Os dois riram, e Jacob se levantou para limpar a cozinha. Então, vamos à cidade ou jogar videogame? Vamos jogar videogame, decidiu Alison. Eles passaram a tarde na sala de jogos até às 17 horas, quando Alison finalmente pausou o jogo. Eu preciso ir para casa. Tenho que ir comprar roupas com a minha mãe. Jacob assentiu com a cabeça. Certo. Ele a acompanhou até o carro e entrou ao lado dela enquanto ela dirigia até o portão de ferro. Depois de abri-lo para ela, Alison disse, obrigada por hoje, Jay. Foi divertido. Jacob sorriu. Você sempre será bem-vinda aqui, Alison. Alison retribuiu o sorriso. Então virei te incomodar mais vezes. Tchau. Até amanhã. E por favor, me espere no portão da escola se eu me atrasar. Farei o mesmo se chegar primeiro. Certo, até amanhã. Jacob concordou. Enquanto Alison se afastava de carro, Jacob fechou o portão e voltou para a mansão pensativo. Ela é uma garota legal. Espero que ela se apaixone por mim. Farei tudo o que puder para mantê-la segura até que eu possa compartilhar meus poderes com ela. Agora, hora de me preparar para ir à floresta esta noite e encontrar Stiles, Scott e Peter. Canal Escute Áudio Novel. Capítulo 4. Depois que Alison saiu, Jacob voltou para dentro da mansão e foi direto para a cozinha. Embora eu tenha gostado da companhia da Alison, estou morrendo de fome, disse ele. E fico até feliz que ela tenha ido embora, porque ainda não estou pronto para contar a ela porque como tanto. Ele pegou várias refeições prontas de sua dimensão de bolso, empilhou-as sobre a mesa e devorou tudo. Depois de limpar, foi para a sala de estar, deitou-se e abriu a interface do sistema, onde viu um lembrete. Nota do sistema. O anfitrião tem 3 horas até que Scott MC Call seja mordido. Acessos disponíveis. Registro de localização. O anfitrião pode registrar-se perto do corpo de Laura Ali. Registro de presença no evento. O anfitrião pode registrar sua presença após presenciar Scott MC Call sendo mordido. Missão. O anfitrião pode entrar após lutar contra Peter Ali. Observação. Não importa se você ganhar ou perder, mas a recompensa em caso de vitória será melhor do que em caso de derrota. Se o anfitrião optar por não colocar Peter Ali para lutar, não haverá chance de inscrição. Jacob pensou. Consigo fazer o registro de localização e o registro do evento, ambos são fáceis. Quanto à missão, decidirei depois de ver Peter em sua forma de lobisomem alfa. Acho que não consigo derrotá-lo a menos que receba uma boa recompensa primeiro. Seus pensamentos se voltaram para como encontrar Scott Stiles. Se bem me lembro, eles estacionaram o Jeep do Stiles na entrada da reserva de Beacon Hills. Devo chegar lá pelo menos 1 hora antes de Scott ser mordido. Jacob ficou deitado no sofá digerindo a comida até faltar apenas 1h30 para a transformação de Scott. Ele subiu as escadas, trocou de roupa, vestindo calças cargo pretas, um moletom preto com capuz e botas de caminhada pretas. Após consultar um mapa em seu computador para localizar a entrada da reserva, ele saiu da mansão. Usando sua super velocidade, tornou-se praticamente invisível enquanto corria em direção à entrada da reserva de Beacon Hills. A viagem durou apenas 5 minutos.
Ele se escondeu atrás de uma árvore perto da entrada, esperando a chegada do jipe de Stiles. Enquanto esperava, podia ouvir o xerife e os agentes com seus cães farejadores vasculhando a mata em busca do corpo de Laura. 20 minutos depois, o jipe de Stiles chegou e estacionou perto. Enquanto Scott e Stiles saíam e se preparavam para entrar na floresta, Jacob surgiu de trás da árvore e se aproximou deles. Ao ver os dois garotos em pânico, Jacob sorriu maliciosamente e usou uma voz grave fingida. Vocês dois, o que estão fazendo aqui? Stiles reuniu toda a sua coragem. Quem é você? O que você quer? Jacob manteve a voz falsa. Quero dinheiro. Você tem algum? Stiles piscou. Vocês estão nos assaltando? O que você acha, espertinho? O xerife e os agentes estão bem aqui, ameaçou Stiles. Se você se aproximar, eu grito. Jacob deu uma risada sombria. Experimente. Vamos ver se eu te esfaqueio até a morte primeiro ou se a polícia chega primeiro. Scott entrou em pânico. Stiles, dê o dinheiro para ele se você tiver algum. Ele tirou uma nota de $10 do bolso. Aqui, pegue. É tudo que eu tenho. Stiles acrescentou $20 com relutância. É tudo que eu tenho. Jacob pegou o dinheiro, já que tinha se divertido bastante. Ele puxou o capuz para trás. Obrigado, pessoal. Stiles piscou, confuso. O que aconteceu com a sua voz grave? Ele apontou a lanterna para o rosto de Jacob. Você tem a nossa idade. Jacob sorriu. Acho que sim. Oi, eu sou Jacob. Quais são os seus nomes? Stiles. Scott. Jacob riu. Prazer em conhecer vocês. Stiles franziu a testa. Não sentimos o mesmo. Não foi nada agradável te conhecer, assaltante. Jacob passou o braço em volta do ombro de Stiles. Não seja assim. Eu não sou um assaltante, sou um professor. Acabei de ensinar vocês a não entrarem na floresta à noite. Scott perguntou esperançoso. Podemos recuperar nosso dinheiro então? Era tudo que eu tinha. Jacob guardou o dinheiro no bolso. Não, isso era dinheiro da mensalidade. Sem reembolso. Stiles empurrou Jacob para longe dele. O que você está fazendo aqui? Jacob deu de ombros. Ouvi dizer que o xerife e sua equipe estão procurando um cadáver. Estava entediado em casa, então vim dar uma olhada. Os olhos de Stiles brilharam de entusiasmo. Sério? Nós também. Então vamos juntos. Scott agarrou o braço de Stiles. Não podemos confiar nele. Qual é, cara? Eu consigo te ouvir, disse Jacob, revirando os olhos. Pare de bancar o covarde. Eu só vi vocês dois nerds vindo para a floresta e pensei em assustá-los. Agora, se vocês não querem procurar o corpo, eu vou sozinho antes que o xerife o encontre. Jacob começou a caminhar em direção à floresta. Stiles arrastou Scott junto. Espere por nós. Nós também vamos. Os dois o alcançaram e Stiles perguntou. Em qual escola você estuda? Escola de Beacon Hills, respondeu Jacob. Nós também, disse Stiles. Mas eu nunca te vi lá antes. Acabei de me mudar para Beacon Hills. Começo as aulas amanhã. Stiles estreitou os olhos. A propósito, onde você ouviu falar do corpo? Vocês primeiro. Onde vocês ouviram falar disso? Meu pai é o xerife, disse Stiles, orgulhoso. Eu ouvi falando sobre o corpo ao telefone. Agora é a sua vez. Facebook. Jacob mentiu com naturalidade. Alguém postou sobre isso. Realmente? Sim. Agora me diga, quem é a garota mais bonita da escola? Stiles respondeu imediatamente. Essa seria Lydia Martin. Ela é tão gata. Então eu devo ir atrás dela, declarou Jacob. Stiles balançou a cabeça. Infelizmente você chegou tarde demais. Ela tem namorado, o capitão do time de lacrosse. Jacob deu um sorriso irônico. Acho que sou bonito o suficiente para separá-las. Scott franziu a testa. Você realmente não é uma boa pessoa, não é? Acho que não, admitiu Jacob. Além disso, depois de amanhã, a garota que você mencionou não será mais a mais bonita da escola. Stiles olhou para Jacob com fingida surpresa. Quem será? Você? Eu não sabia que você era uma garota. Jacob deu uma risadinha. Não estou falando de mim. Estou falando da minha amiga, ela também é aluna nova. Você a verá amanhã. Ela é sua namorada? Perguntou Stiles. Ainda não, disse Jacob. Mas espero que sim. Então por que você disse que queria ir atrás da Lydia? O sorriso de Jacob se alargou. Porque eu quero todas elas. Quero ter um harém. Stiles revirou os olhos. E eu quero me tornar o Superman. Jacob passou o braço em volta do ombro de Stiles novamente. Que sonho lindo. Vamos trabalhar duro para realizar nossos sonhos. Aliás, Scott, qual é o seu sonho? Scott hesitou. Por agora quero jogar lacrosse. Quero entrar para o time titular nesta temporada. Jacob soltou Stiles e fingiu ignorância. Lacrosse? O que é isso? É como hóquei na grama, explicou Stiles. Só que os tacos têm redes onde você carrega a bola. Jacob fez uma careta. Isso parece chato. Vocês não têm futebol americano ou basquete aqui? Não, disse Stiles. O esporte mais popular aqui é o lacrosse. Bem, entendi, disse Jacob. Boa sorte, Scott. Espero que você entre para o time. Enquanto conversavam, subiram uma colina íngreme. Scott ficou para trás, ofegante, tentando desesperadamente recuperar o fôlego. Esperem por mim, pessoal, gritou ele antes de parar para usar seu inalador. No topo da colina, Jacob e Stiles avistaram uma fileira de policiais e agentes com cães farejadores vasculhando a área em busca do corpo. Stiles ficou tão animado que correu em direção à área de busca, deixando Jacob e Scott para trás. Embora Stiles pretendesse ficar fora do campo de visão da polícia, acabou dando de cara com um dos agentes. O cachorro do policial imediatamente começou a latir e a avançar em sua direção. O xerife Stilinski chegou bem a tempo de deter o policial. Ele imediatamente começou a gritar com Stiles, questionando se ele havia escutado suas ligações telefônicas novamente. O xerife então olhou ao redor, supondo corretamente que Scott, o parceiro habitual de Stiles em seus crimes, devia estar por perto. Mas Stiles mentiu com naturalidade.
Scott ficou em casa. Ele queria se preparar para o primeiro dia do semestre de inverno amanhã. O xerife percebeu a mentira óbvia e gritou: Scott? Scott, apareça! Enquanto iluminava a mata ao redor com sua lanterna. Escondido atrás de uma árvore a alguns metros de distância com Jacob, Scott permaneceu completamente imóvel e em silêncio. Jacob também não emitiu nenhum som. Após um momento de tensão, o xerife, agora acreditando que Stiles poderia estar dizendo a verdade, agarrou o filho pela nuca e o arrastou para longe da cena do crime. Capítulo 5. Depois que o xerife levou Stiles e foi embora, Scott e Jacob seguiram na direção oposta para evitar a polícia. Conforme se embrenhavam na mata, uma figura sombria apareceu à frente. Scott apertou os olhos na escuridão. O que é aquilo? Com sua visão aguçada, Jacob conseguia ver claramente Peter em sua forma alfa, mas fingiu não saber de nada. Eu não sei. Antes que Scott pudesse responder, uma manada de veados passou correndo por eles. Jacob usou sua supervelocidade para desviar, enquanto Scott caiu no chão gritando. Quando o caos passou, Scott se levantou. Ei, Jacob, onde você está? Por aqui, gritou Jacob de perto. Me ajude a encontrar meu inalador, disse Scott, ligando a lanterna do celular. Eu o deixei cair em algum lugar por aqui. Enquanto Scott vasculhava as folhas secas, sua luz incidiu sobre algo pálido e comprido. O cadáver dividido ao meio de uma mulher morena, com os olhos congelados em terror. Horrorizado, Scott cambaleou para trás e caiu ladeira abaixo. Jacob observou impassível, sem interferir para garantir que Scott ainda recebesse a mordida do lobisomem. Assim que Scott caiu, Jacob aproximou-se do corpo. Sistema, registre-se. Login realizado com sucesso. Recompensas obtidas. 3 sementes dos deuses. Dragon Ball Z restaura completamente a saúde e a energia, cura ferimentos graves, não regenera membros perdidos. Sabre de luz, defeituoso, corta apenas paredes e rochas. Capa da invisibilidade defeituosa funciona exclusivamente em banheiros femininos? Jacob gemeu internamente. Isso é uma piada? As sementes dos deuses são decentes, já que restauram energia, mas eu já consigo me curar sozinho. Este sabre de luz não consegue nem cortar um bife. E essa capa é um lixo pervertido. Sistema, você está me enganando. Como não obteve resposta, gritou mentalmente. Seja homem e me responda, seu sistema estúpido. O sistema não é um homem. As recompensas dependem inteiramente da sorte do anfitrião. Droga, pensou Jacob. Espero que o cadastro no evento dê coisas melhores. Espiando por cima da colina, ele viu Peter imobilizar Scott e desferir a mordida. Sistema, registre-se. Inscrição no evento realizada com sucesso. Recompensas obtidas. Soro da fraqueza do Capitão América, aumento permanente de 5% na força. Carne de rei do mar de 500 kg, One Piece aumenta permanentemente a força em 5% quando consumida por completo. Cristal do elemento trovão, desperta o elemento trovão ao ser consumido? Assim que ouviu o login realizado com sucesso, Jacob se afastou rapidamente do local onde Peter e Scott estavam. Depois de ver as recompensas, ficou animado. Eram todas boas. Jacob recuperou o soro da fraqueza do Capitão América de sua dimensão de bolso e o bebeu. Uma corrente quente percorreu seu corpo enquanto seus músculos se fortaleciam. Então, ele sentiu uma estranha sensação no peito. Ao tocá-lo, descobriu que escamas haviam crescido no centro. Com um pensamento, ele as fez desaparecer. Nada mal, pensou ele. Pelo menos agora posso cobrir parte do meu peito com escamas e proteger meu coração. Em seguida, ele consumiu o cristal do trovão, mas nada aconteceu. Sistema, mostre-me meu status. A status. Nome, Jacob Alexander, 16 anos. Espécie, humano dragão. Habilidades. 1. Controle do elemento de fogo bloqueado. 2. Controle do elemento trovão bloqueado. 3. Habilidades do câmbio padrão. 4. Charme passivo. Armas. Sabre de luz defeituoso? Jacob suspirou. Ainda estou muito fraco para usar minhas habilidades elementais, mas ter potencial para fogo e trovão já é satisfatório por enquanto. Um uivo arrepiante rasgou a noite. E o trovão rebombou quando a chuva começou a cair torrencialmente. Jacob pensou. Scott havia escapado, ou melhor, Peter o deixou ir. Devo lutar ou fugir? Que se dane, quero ver o quão forte sou comparado a um alfa. As garras de Jacob se estenderam, seus olhos se transformando em fendas reptilianas brilhantes enquanto ele avançava em direção à origem do uivo. E logo, ele viu Peter vindo em sua direção também. Os dois predadores colidiram no ar com uma onda de choque. Peter mal se mexeu enquanto Jacob foi arremessado, atravessando uma árvore. Gemendo, ele agarrou a lateral do corpo. Acho que quebrei alguma coisa. Jacob pensou. Não sou páreo para ele, e ele é mais rápido do que eu. Mas por sorte minha pele é muito grossa, então não sinto muita dor. Peter circulava cautelosamente, confuso com aquele metamorfo desconhecido. Vamos continuar, seu vira-lata estúpido. Jacob provocou, limpando o sangue do lábio. Mostre-me o quão forte um alfa realmente é. Peter avançou rapidamente, arranhando o flanco de Jacob com suas garras, mas causando apenas cortes superficiais que cicatrizaram instantaneamente. Jacob contra-atacou com um golpe devastador na cabeça de Peter, mas só conseguiu fazer com que a cabeça do alfa se inclinasse levemente para o lado, o que irritou Peter ainda mais. Com um rosnado, Peter retaliou com um soco esmagador no rosto de Jacob, fazendo-o girar no ar antes de cair com força no chão. Jacob levantou-se rapidamente, esfregando o queixo, embora não estivesse muito machucado. Ele olhou furiosamente para Peter e disse, seu vira-lata estúpido, como você ousa bater no meu rosto perfeito? Você vai pagar por isso. Peter deu um sorriso irônico e falou com uma voz grave e bestial, você é muito fraco, garoto. Que tal se juntar à minha matilha? Jacob sorriu.
Só porque sou mais fraco que você não significa que eu não possa te fazer sofrer. Receba meu soco. Ele atacou Peter como se fosse lhe dar um soco, mas no último instante, o spray de pimenta para ursos, um recurso do seu sistema de recompensas, apareceu em sua mão. Ei, vira-lata, quão sensível é o seu olfato? Em seguida, ele borrifou o spray de pimenta no rosto de Peter a queima-roupa. Peter caiu no chão, rolando em agonia enquanto o spray de pimenta queimava seus olhos, nariz e boca. Jacob não perdeu a oportunidade. Ele começou a golpear Peter com força, chutando na virilha, pisoteando sua cabeça e arranhando seu corpo com as garras. Embora tenha conseguido ferir o alfa, seus ataques não foram fortes o suficiente para causar danos reais a Peter em sua forma de lobisomem. De repente, Peter agarrou a perna de Jacob e o jogou no chão. Segurando Jacob pela garganta, Peter aproximou seu rosto lupino dos olhos, lágrimas escorrendo, o nariz pingando e saliva escorrendo devido ao efeito do spray de pimenta. Jacob fez uma careta. Eca, que nojo! Não deixe essa sua meleca pingar em mim, seu desgraçado. No momento em que Pedro se preparava para rugir na cara de Jacob, Jacob o chutou para longe, libertando-se antes de voltar correndo. Levantando-se, Jacob deu um passo deliberado para a frente. Peter hesitou, receoso de que o garoto estúpido pudesse ter outro truque na manga. Fazendo o que ele achava ser uma pose descolada, Jacob engrossou a voz dramaticamente. Lembre-se de mim, vira-lata. Quando eu estiver forte o suficiente, vou te procurar, vou te encontrar e vou te matar. Ele quebrou o personagem com um sorriso. Caramba, isso foi demais. Pena que ninguém está aqui para apreciar minha performance, exceto você, vira-lata idiota. Peter rosnou de raiva e se preparou para atacar. Jacob pensou. Peter parece realmente furioso desta vez. É melhor eu ir embora agora. Então apontou para trás do lobisomem furioso e gritou. Caçadores. Peter se virou procurando pelos caçadores, apenas para perceber que havia sido enganado novamente. Quando se virou para atacar Jacob, encontrou o adolescente sorridente já a centímetros de seu rosto, com um sorriso maligno no rosto. Antes que Peter pudesse reagir, Jacob disparou outro jato de spray de pimenta diretamente em seus olhos. Cego mais uma vez, Peter não conseguiu se defender quando Jacob cravou 2 dedos com garras em seus globos oculares. O uivo de dor do alfa ecoou pela floresta enquanto o sangue escorria de seus olhos dilacerados. Jacob deu um último jato de água no rosto de Peter, só para garantir. Isso é por bater na minha cara bonita, seu vira-lata estúpidos, zombou ele. E você deveria se considerar com sorte por não ter bolas nessa forma. Com Pedro cego, Jacob fugiu porque os olhos de Pedro logo se curariam, e ele não cairia mais em seus truques. Ele gritou enquanto corria, isso não acabou, seu vira-lata. Um dia eu vou te derrotar. Ao se distanciar de Peter, Jacob continuava ouvindo os uivos de dor do alfa. Com um sorriso irônico pensou, Peter definitivamente me adicionou à sua lista de alvos prioritários. Capítulo 6. Jacob conseguiu escapar da mata e chegar à estrada, onde quase foi atropelado por um SUV vermelho que parou bruscamente a poucos centímetros dele. Ele reconheceu Allison e sua mãe Victoria no carro. Ele pensou, eles não iam quase atropelar o Scott? Por que estão apenas passando por perto? Bom, acho que esta é uma boa oportunidade para passar mais tempo com a Allison e conhecer melhor aquela mulher malvada, Victoria. Ele correu até a janela do lado do motorista. Olá, senhora. Pode me dar uma carona? Allison o reconheceu imediatamente. Jay, o que você está fazendo aqui? Oi, Allison, disse Jacob, fingindo surpresa. Não te vi aí. Ele se virou para Victoria. Mãe da senhora Allison, você poderia me dar uma carona, por favor? Tem um urso esquisito me perseguindo. Victoria estreitou os olhos enquanto o examinava de cima a baixo, observando suas roupas sujas e amassadas da briga com Peter. Como caçadora, ela não confiava nele nem um pouco, então não o deixou entrar. Não, mãe, protestou Allison. Deixe-o entrar. Você conhece esse garoto? Perguntou Victoria. Sim. É meu amigo Jacob, aquele que conheci ontem quando estávamos comprando material escolar. Lembra? Ele estava comigo quando você me buscou. Deixe-o entrar. Victoria manteve-se firme. Ele está imundo e encharcado. Vai estragar meus bancos de couro. Vendo que Victoria não cedia, Jacob suspirou. Tudo bem, se você não vai me deixar entrar, preciso ir embora. Você também deveria sair daqui. Até amanhã, Allison. Nesse instante, um rosnado profundo ecoou da floresta. Jacob se virou rapidamente e viu 2 olhos vermelhos brilhando atrás de uma árvore. Victoria reconheceu imediatamente o olhar de um alfa, enquanto Allison viu apenas o que pensou ser um urso. Mãe, quem se importa com os assentos? Gritou Allison. Destranque a porta. Tem mesmo um urso perseguindo ele. Quando Peter saiu de trás das árvores, Victoria finalmente trancou as portas. Rápido, garoto. Entre. Jacob saltou para o banco de trás enquanto Victoria acelerava. Peter a perseguiu, sua velocidade sobrenatural diminuindo a distância de forma alarmantemente rápida. Garoto, perguntou Victoria. O que exatamente você fez para irritar aquela coisa? Jacob deu um sorriso irônico. Nada demais. Só borrifei spray de pimenta algumas vezes. Ele não gostou nada disso. Allison apertou os olhos para a figura alfa de Peter que os perseguia. Sem conseguir enxergar direito, ela realmente pensou que fosse apenas um urso. Por que esse urso é tão rápido? Jacob deu de ombros. Não sei. Talvez alguém tenha feito experiências com ele. Você devia vê-lo de perto, é realmente bizarro. Os olhos dele brilham em vermelho, só tem pelos nas costas e quando se levantou, tinha uns 2,5 metros de altura. Quase me matou de susto quando o vi pela primeira vez. Esperem aí, gritou Victoria. Aquilo vai nos atingir. Jacob abaixou o vidro do carro no exato momento em que Peter avançou. Outra rajada de spray de pimenta fez o alfa cambalear para trás, uivando de dor e fúria. Toma essa, seu monstro estúpido! Jacob gritou. Muito bem, mãe da senhora Allison, dirija mais rápido antes que ele nos alcance de novo.
Pode me chamar de Senhora Argentergengia, garoto. Está bem, Senhora Argentergengia. Enquanto se afastavam, ouviram um rugido final, mas Peter não os perseguiu. Quando Vitória os considerou seguros, diminuiu a velocidade do carro e observou Jacob pelo retrovisor. Garoto, você foi mordido por aquela coisa? Se foi, eu deveria te levar para um hospital. Pode ser raiva. Jacob pensou, mas parece que vão me levar para o necrotério. Em voz alta ele disse, não, eu não fui mordido. Se aquela coisa tivesse chegado perto o suficiente para me morder, eu já estaria morto. Como você escapou? Insistiu Vitória. Eu já te disse, spray de pimenta para ursos. Você não me viu usá-lo agora há pouco? Os olhos de Vitória se estreitaram. O que você estava fazendo na floresta à noite? Jacob contou sua história com desenvoltura. Ouvi dizer que o xerife estava procurando um cadáver na floresta, então fui dar uma olhada. Achei que estaria seguro com todos aqueles policiais por perto. Mas quando o xerife quase me encontrou, entrei em pânico. E não queria responder a muitas perguntas nem ser levado para a delegacia, então corri. E foi aí que encontrei aquela coisa. Alison engasgou. Um cadáver? Você viu? Jacob disse. Infelizmente sim, era a parte superior do corpo de uma menina. Foi horrível. Vitória, ainda desconfiada de Jacob, queria saber mais sobre ele. Ela disse, eu te levo para casa, garoto. Onde você mora? Jacob deu a ela seu endereço, e ela disse, é um bairro rico. O que seus pais fazem? Alison, sabendo que Jacob era órfão, olhou para a mãe e disse, mãe, não pergunte. Jacob a interrompeu. Tudo bem, Alison, não me importo de falar sobre eles. Pensando em seus pais, ele sentiu saudades. Olhou pela janela do carro com um sorriso nostálgico e disse, meu pai era médico e minha mãe advogada. Foi? Vitória repetiu. A voz de Jacob suavizou. Eles morreram há 8 anos em um acidente de carro. Desculpe, garoto. Não se preocupe com isso. Vitória prosseguiu com o interrogatório. Com quem você está morando agora? Jacob disse, moro sozinho. Deixaram-me uma casa nesta cidade e algum dinheiro para viver, então mudei-me para cá de Nova York ontem. Jacob pensou consigo mesmo. Bem, meus pais verdadeiros eram um médico e uma advogada. E é isso que consta no meu documento de identidade, mesmo neste mundo. Então, mesmo que Vitória faça uma investigação sobre mim, ela vai descobrir que eu estava falando a verdade. Eu não me importo muito com ela, mas se eu quiser ficar com a Alison, preciso que Vitória pelo menos não atrapalhe por enquanto, não até que a Alison se apaixone por mim. Depois disso, ela não vai conseguir nos separar, mesmo que saiba o que eu sou. Vitória perguntou, quantos anos você tem? Você consegue morar sozinho? Jacob respondeu, tenho 16 anos e uma amiga advogada da minha mãe conseguiu minha emancipação legal. Então sim, posso morar sozinho. Vitória perguntou, tem certeza de que consegue cuidar de si mesma? Jacob disse, sim, senhora Argentergengia. Eu cresci em um orfanato, e pessoas como eu tendem a amadurecer cedo. Trabalho durante os verões desde os 11 anos para ganhar dinheiro para coisas que o orfanato não podia fornecer. Alison, irritada, disse, tá bom, mãe, chega de perguntas. Vitória respondeu, só estou tentando conhecer melhor sua amiga querida. Alison rebateu, bem, você está se esforçando demais, mãe. Vitória balançou a cabeça e concentrou-se em dirigir. Quando chegaram à mansão de Jacob, ele ofereceu, obrigado pela carona, senhora Argentergengia. Gostaria de entrar para tomar um drink? Não, obrigado. Precisamos ir para casa. Certo. Te vejo amanhã na escola, Alison. Alison disse, até logo e lembre-se de me esperar no portão da escola. Jacob disse, você parece bem certo de que vai se atrasar. Alison sorriu e disse, sou uma garota. Preciso estar apresentável no meu primeiro dia de aula, então provavelmente vou me atrasar. Jacob disse, você não pode simplesmente acordar cedo? Alison piscou e disse, não, preciso do meu sono de beleza. Jacob balançou a cabeça e disse, boa noite, senhoras. Então saiu do carro e caminhou em direção à casa. Vitória olhou para a filha e perguntou, você gosta daquele menino? Alison revirou os olhos e disse, somos só amigas, mãe. Além disso, acabamos de nos conhecer. Ponto de vista de Peter. Depois que os efeitos do spray de pimenta diminuíram, ele decidiu parar de perseguir Jacob. Ele foi até um riacho na floresta e lavou o spray. Em seguida, ele foi até uma colina alta com vista para as luzes cintilantes de Beacon Hills, antes de retornar à sua forma humana. Ele pensou consigo mesmo, embora eu tenha conseguido um beta esta noite, não sei de onde aquele garoto malvado veio. O pequeno bastardo não só me borrifou com spray e cutucou meus olhos, como também estava me chutando nas partes íntimas com tanta força quando me borrifou com spray de urso pela primeira vez. Um arrepio percorreu seu corpo. Ainda bem que não tenho testículos na minha forma de lobisomem, murmurou para o ar noturno. Peter se virou e começou a caminhar de volta para o hospital, pensativo. Mas agora estou interessado naquele garoto malvado. Eu deveria fazê-lo entrar para minha matilha também, mas só depois de dar uma surra nele. E se ele não quiser entrar para minha matilha? Suas garras se estenderam brevemente. Bem, eu sempre posso usar mais um cadáver para decorar esta floresta. Capítulo 7. Ao entrar em casa, Jacob foi direto para o banheiro. Tirou a roupa, tomou um banho rápido, encheu a banheira com água quente e mergulhou com um suspiro de satisfação. Aquela briga com Peter foi divertida, refletiu em voz alta. Mas se não fosse pelo spray de pimenta, eu teria sido apenas um saco de pancadas resistente para ele. Então Jacob balançou a cabeça e disse, vamos esquecer isso. Sistema, completei a missão de lutar contra Peter. Faça login agora. A login na missão concluído com sucesso. Recompensas obtidas. Poção de velocidade do Tom e Jerry aumenta permanentemente a velocidade em 5%.
Réplica da Excalibur, uma espada comum que ninguém além de você consegue levantar. Habilidade, perna negra Sanji, One Piece, você pode usar aqui, mas apenas na perna direita. Habilidades culinárias atingem o nível máximo. Efeitos colaterais, sobrancelhas encaracoladas permanentes. Não pode ferir nenhuma mulher, mesmo que elas tentem te matar. Sangramentos nasais com risco de vida ao ver decotes. Jacob leu a lista de recompensas e disse, a primeira é boa, a segunda pode ser útil algum dia. Enquanto lia a última recompensa, a habilidade perna negra, ele ficou animado a princípio, mas ao ler o efeito colateral, levantou-se e gritou, sistema, a habilidade perna negra é uma maldição. Apague-a para mim, você pode fazer isso? Sim, anfitrião. Posso excluir as habilidades que o anfitrião não deseja, mas você não receberá nada em troca. Além disso, posso armazenar as habilidades com as quais o anfitrião não deseja se fundir até que você precise delas. Talvez você precise delas algum dia. Jacob franziu a testa. Sistema, se eu incorporar essa habilidade ao meu corpo, posso ativá-la e desativá-la quando quiser? Não, anfitrião. É uma habilidade permanente. Você não pode ativá-la ou desativá-la e depois de fundi-la ao seu corpo, não poderá se livrar dela pelo resto da vida, a menos que receba uma recompensa que lhe permita se livrar de uma de suas habilidades. Afundando de volta na banheira, Jacob gemeu. Essa coisa de aqui é legal, mas eu não vou virar um otário. Sistema, apague essa maldita habilidade para mim. Eu nem quero que você a armazene. E se eu perder a cabeça algum dia e usá-la? Só de pensar nisso já me dá arrepios. Tem certeza, anfitrião, de que deseja excluir a habilidade? Sim, tenho 1000% de certeza. Habilidade perna negra removida. Depois disso, Jacob bebeu a poção de velocidade, pegou a espada e brincou com ela por um tempo antes de guardá-la de volta em sua dimensão de bolso. Então, saiu da banheira, se secou, vestiu uma calça de moletom e um moletom com capuz, foi para a cozinha e decidiu cozinhar. Ele pegou o celular, procurou algumas receitas e as preparou. Embora não fosse bom na cozinha, seguir as receitas não foi tão difícil. Depois de cozinhar, ele jantou. Embora não estivesse delicioso, era comestível. Depois disso, ele foi jogar videogame até as 2 da manhã, e então foi dormir. No dia seguinte, ele acordou às 7 da manhã e depois de se lavar, foi até a cozinha e pegou algumas refeições prontas de sua dimensão de bolso. Enquanto comia, ordenou, sistema, faça login. O login diário realizado com sucesso. Recompensas obtidas. Conjunto de facas de chefe profissional. $500. Conjunto de canetas? Bem, essas recompensas são úteis, eu acho, murmurou Jacob. Após terminar o café da manhã, ele se vestiu e dirigiu até a escola. Ponto de vista de Scott. Scott encontrou Stiles em frente à escola e disse, fui mordido por alguma coisa ontem à noite. Os olhos de Stiles se arregalaram. Deixe-me ver. Ao levantar a camisa, Scott revelou uma mordida sangrenta coberta com gaze branca e fita adesiva. Tenho quase certeza de que foi um lobo. Um lobo? Stiles zombou. De jeito nenhum. Ouvi um lobo uivando. Stiles balançou a cabeça. Isso é impossível. Não há lobos na Califórnia há uns 60 anos. Realmente? Sim, é verdade. Talvez fosse apenas um coiote. Scott suspirou. Bem, se você não acredita em mim sobre o lobo, não vai acreditar quando eu disser que encontrei o corpo. Stiles quase deu um pulo de alegria. Você está brincando comigo? Quem me dera. Vou ter pesadelos durante meses. Isso é simplesmente incrível. Quer dizer, Stiles viu Lydia passando e corrigiu. A melhor coisa desde que Lydia Martin nasceu. Então ele disse em voz alta, ei Lydia, você parece que vai simplesmente me ignorar? Lydia nem sequer olhou para ele. Simplesmente passou por eles e entrou na escola. Stiles suspirou. A propósito, o que aconteceu com o assaltante? Você quer dizer Jacob? Eu não sei. Depois que aquela coisa me mordeu, eu simplesmente corri. Você acha que ele está bem? E se aquela coisa o tiver comido? Stiles deu de ombros. Ele provavelmente está bem. Espero que sim. Apesar de ele ter pegado meu dinheiro, não quero que ele morra. Ele parece ser um cara divertido para se estar perto. Stiles disse. Ele disse que vai se matricular na nossa escola. Se não o virmos hoje, vou pedir ao meu pai para procurá-lo e ver se ele está bem. Agora vamos nos atrasar. Ponto de vista de Jacob. Após chegar à escola, ele estacionou o carro e esperou por Allison na entrada. Depois de um tempo, um SUV vermelho chegou e Allison saiu dele, e um homem também saiu. Tudo bem, pai, posso ir sozinha daqui, disse Allison. Chris Argentergen já sorriu. Que tal eu te acompanhar até a sala do diretor, querida? Allison deu um beijo na bochecha dele. Tchau, pai. Ela viu Jacob e foi até ele. Bom dia, Jay. Chris começou a encarar Jacob com raiva. Bom dia, murmurou Jacob. Vamos embora depressa, seu pai parece que quer me matar ou algo assim. Allison sorriu, entrelaçando seu braço com o dele. Não se preocupe com ele. Ela o puxou em direção à escola. Você está fazendo isso de propósito, sibilou Jacob. Você está deixando-o ainda mais irritado. O sorriso de Allison tornou-se travesso. Talvez. Os dois entraram na escola, e Chris não parava de olhar para Jacob, pensando. Então esse é o garoto de quem Vitória estava falando ontem. Não gosto dele. Parece problemático. Talvez eu devesse aproveitar a oportunidade para avisá-lo para ficar longe da minha filhinha. Jacob e Allison estavam caminhando em direção à sala do diretor, e Jacob disse, achei que você estivesse brincando ontem, mas você realmente chegou atrasada hoje de manhã. Allison suspirou. Bem, na verdade foi sua culpa. Eu estava sonhando com. Jacob deu um sorriso irônico e a interrompeu. Nem precisa dizer mais nada. Eu entendo. Com a minha beleza, é natural que você sonhe comigo a noite toda. Eu entendo, e peço desculpas pela minha beleza. Allison revirou os olhos.
Seu narcisista. Eu não estava sonhando com você. Eu estava tendo pesadelos com o urso que estava te perseguindo ontem. E não consegui dormir até tarde da noite. Desculpe por isso, disse Jacob. Aquela coisa provavelmente estava com muita inveja da minha beleza e achou que algo tão perfeito quanto eu não deveria existir neste mundo. Por isso estava me perseguindo e tentando me matar. Alison bufou. Não, acho que ele só estava tentando comer sua bunda idiota. Você também parece estar com ciúmes. Scott, que os ouvia desde que chegaram à escola graças à sua nova superaudição, desejou poder dar um soco na cara de Jacob naquele instante. Depois de ouvir o que ele disse, pensou, eu estava preocupado com aquele idiota à toa. E como aquela garota acabou de dizer, ele é mesmo um narcisista. Na sala do diretor, o diretor olhou para eles e disse, vocês dois estão atrasados. Alison disse, desculpe, senhor. O diretor se virou para Jacob, que estava examinando o escritório casualmente. E você, senhor Alexander, por que está atrasado? Jacob piscou. Isso é sexista, diretor. Por que você não perguntou a ela por que estava atrasada? Porque ela pediu desculpas. E ela não entrou no meu escritório, me ignorou e começou a olhar em volta. Ah, Jacob assentiu. Desculpe por isso. Eu estava pensando em como seu escritório é deprimente, e não consigo imaginar como seria passar de segunda a sexta aqui. Você deveria pelo menos comprar alguns videogames ou algo assim. E eu me atrasei por causa dela. Já que você a perdoou, isso significa que eu também estou perdoado. O diretor apertou o nariz. Você realmente não se importa de estar falando com o diretor, não é? Correção, senhor, disse Jacob alegremente. Não me importo com muitas coisas. Como o fato de que nosso nariz está sempre visível para nós, mas não podemos vê-lo. Ou o fato de que o corpo humano é um ambiente vivo para trilhões de bactérias, vírus e fungos. Imagine se eu me importasse com isso e começasse a pensar nessas coisas vivendo dentro de nós. Isso me deixaria louco. Tanto o diretor quanto Alison começaram a pensar no que Jacob havia dito, e Jacob os viu tentando olhar para o próprio nariz, com os olhos ficando vesgos, e caiu na gargalhada. Alison voltou a si e o beliscou. O diretor pigarreou. Senhor Alexander, o senhor parece ser um encrenqueiro. Espero não vê-lo na detenção com muita frequência. Quantas vezes por semana é frequente demais, senhor? Uma vez já é demais. Jacob disse, então provavelmente vou te decepcionar, diretor. Eu tenho tá, embora leve, mas ainda é tá. Pelo menos foi o que o psiquiatra para quem me mandaram na minha última escola disse. E ele também disse que eu tenho transtorno de personalidade narcisista. Mas eu não acredito que tenha nada disso. Aquele psiquiatra provavelmente é maluco também. Alison franziu a testa. Transtorno de personalidade narcisista? O que é isso? Transtorno de personalidade narcisista, explicou o diretor. Alison assentiu com a cabeça. Não sei sobre tá, mas você definitivamente é um narcisista, Jay. Jacob deu um sorriso irônico. Vamos lá, se você continuar me elogiando assim, eu vou corar. Alison revirou os olhos. Canalha. Está bem, disse o diretor, levantando-se. Vamos. Eu levo vocês para a sala de aula. Vocês dois já estão atrasados o suficiente. Capítulo 8. O diretor levou Alison e Jacob até a sala de aula onde Scott e Stiles estavam. Assim que os três entraram, a diretora se dirigiu à turma. Pessoal, está aí a nossa nova aluna, Alison Argentergengia. Por favor, façam o possível para que ela se sinta bem-vinda. Então, sem dizer mais nada, ele se virou e começou a sair da sala de aula. Jacob gritou atrás dele. Aonde o senhor vai? Ainda não me apresentou. O diretor não parou. Pode se apresentar, senhor Alexander, e tente não causar problemas para o seu professor. Após dizer isso, o diretor fechou a porta atrás de si e saiu. Jacob olhou para Alison. Isso foi grosseiro. Alison apenas balançou a cabeça com um pequeno sorriso. Jacob se virou para a professora. Olá, professora. Posso me apresentar? A professora assentiu com a cabeça. Pode prosseguir. Jacob se virou para a turma. Olá a todos. Meu nome é Jacob Alexander. Acabei de me mudar para esta cidade, vindo de Nova York. Minha cor favorita é preto, meus hobbies são jogar videogame e assistir a filmes e séries de TV, e gosto de ler romances de vez em quando. Agora, vocês podem fazer perguntas. Uma garota levantou a mão imediatamente. Você tem namorada? Jacob deu um sorriso irônico. Não, e você não faz meu tipo. Próxima pergunta. Stiles e alguns outros caíram na gargalhada enquanto a garota bufava. Você é grosseiro. Outro aluno se manifestou. Você vai entrar para o time de lacrosse? Jacob deu de ombros. Não, eu fico todo roxo, então lacrosse não é para mim. Além disso, prefiro paquerar garotas do que ficar correndo por aí com um taco na mão e um monte de caras suados. Isso é muito chato. Outra pessoa apontou para Alison. Qual é a sua relação com ela? Jacob sorriu. Ela é minha esposa e chegamos tarde porque não conseguimos encontrar uma babá para nossos 6 filhos. Alison, que estava ao lado dele, corou, segurou pelo braço e o arrastou para os fundos da sala, onde havia carteiras vazias, enquanto dizia ao professor. Desculpe por ele, senhor. Pode continuar a aula. Se o senhor o deixar falar, ele não vai parar nunca mais. Assim que se sentaram, Alison sussurrou. Pensei que vir para a aula com você tornaria as coisas menos constrangedoras, mas seu idiota piorou tudo. Agora todo mundo está olhando para nós. Que vergonha. Jacob deu um sorriso irônico. Vamos lá, Alison. Você precisa ser mais corajosa e parar de se importar com o que as pessoas pensam de você. Além disso, você me tem como amigo e isso basta. Você não precisa fazer amizade com esses perdedores. Alison sibilou.
Você está falando muito alto. Eles vão te ouvir. Não me importo se eles fizerem isso, disse Jacob. Alison suspirou e se concentrou em ouvir a professora, enquanto Jacob examinava a sala com o olhar. Seu olhar parou em Lydia, que o observava com interesse. Ele sorriu e piscou para ela. Ela retribuiu o sorriso antes de voltar sua atenção para a aula. Então, Jacob viu Stiles sentado na mesa ao lado. Assim não é o traidor, Stiles. Stiles franziu a testa. O que você quer dizer? Você nos deixou, a mim e ao Scott, na floresta e correu direto para o seu pai, disse Jacob. O quê? Não, não foi isso que aconteceu, protestou Stiles. Jacob ergueu uma sobrancelha. Se bem me lembro, nós três vimos policiais com lanternas à frente, então nos escondemos. Mas aí você de repente disparou na direção deles como uma mariposa estúpida que vê a luz. Se você não estava tentando encontrar seu pai, por que correu na direção das lanternas? Stiles cruzou os braços. Eu não estava correndo em direção às lanternas, eu estava tentando encontrar o corpo antes que eles o encontrassem. Mas fui pego. Jacob abriu a boca para responder, mas o professor o interrompeu. Stilinski e Alexander, vocês dois têm algo para compartilhar com o resto da turma? Stiles balançou a cabeça. Na verdade, não. A professora lançou-lhe um olhar fulminante. Então cale-se e preste atenção. Depois disso, Jacob parou de causar problemas. Ele abriu seu livro e tentou, embora sem muito esforço, se concentrar na lição. Depois da aula, Jacob e Alison estavam perto dos armários. Então Lydia se aproximou, estendeu a mão para Alison e disse, Oi, eu sou a Lydia. Alison apertou a mão dela. Oi, eu sou a Alison. Lydia sorriu. Acho que nós duas poderíamos ser boas amigas. Melhores amigas até. Jacob inclinou a cabeça. Ei, ruiva, por que você está me ignorando? Lydia cruzou os braços. Eu ouvi você me chamando de perdedora na aula. Jacob piscou. Eu fiz isso? Não me lembro. Você chamou todos os alunos de perdedores e disse para Alison não fazer amizade com a gente, disse Lydia. Jacob acenou com a mão. Eu não estava falando de você. Eu me referia ao resto da turma. Nesse instante, Jackson passou o braço em volta de Lydia por trás, me incluindo novata. Jacob sorriu. Com certeza. Alison deu-lhe uma cutucada. Ele só está brincando, não é, Jay? Jacob deu de ombros. Não, não sou. Jackson lançou um olhar fulminante e Jacob sorriu de canto. Pare de me encarar assim. Eu gosto de garotas. Jackson piscou confuso e disse. O quê? Jacob se virou para Lydia. Ele é sempre tão lento assim? Lydia suspirou. Tudo bem, vocês dois podem parar com isso. Aliás, vou dar uma festa neste fim de semana. Alison disse. Uma festa? Jackson assentiu com a cabeça. Sim, sexta-feira. Todos os jogadores de lacrosse estarão lá. Acho que você deveria vir. Ele olhou para Jacob. Não tenho tanta certeza sobre seu amigo, porém. Jacob ergueu uma sobrancelha. Seu namorado parece muito animado com a presença de todos os jogadores de lacrosse na festa. Você tem certeza de que ele gosta de garotas? Jackson gaguejou. Eu só estava dizendo que ela poderia encontrar um namorado bonito, só isso. Jacob deu um sorriso irônico. Então você acha elas gostosas, é? Lydia revirou os olhos. Jackson, calha a boca. Alison sorriu. Bem, eu não estou procurando um namorado. E duvido que algum daqueles caras seja mais bonito que o Jay. Jacob alisou o cabelo. Obrigado, Alison. Eu sei que sou gostoso, mas é bom ouvir isso de vez em quando. Alison revirou os olhos e disse, embora você seja atraente, também é muito convencido, o que às vezes torna difícil gostar de você. Seu narcisista. Jacob sorriu. Obrigado pelo elogio novamente, Alison. Ela balançou a cabeça e se virou para Lydia. Se Jay não for bem-vindo, então eu também não irei. Lydia acenou com a mão. Claro que ele pode vir. Jacob gemeu. Precisamos mesmo ir? Eu preferia ficar em casa jogando videogame. Alison deu-lhe um empurrãozinho. Eu também não gosto de festas, mas pode ser divertido. E você não vai me deixar ir sozinha, vai? Jacob suspirou. Tudo bem. Mas, ruiva, é melhor você preparar muita comida boa, porque eu como muito. Lydia sorriu. Vai ter bastante. Não se preocupe. Agora vamos assistir ao treino de lacrosse. Aliás, o Jackson é o capitão do time. Jackson estufou o peito. Ganhamos o campeonato estadual nos últimos 3 anos. Ele esperou pela reação de Jacob, mas Jacob nem sequer lhe dava atenção. Em vez disso, acenou para Stiles e Scott, que estavam por perto. E aí, pessoal? Tudo bem? Venham passar um tempo com a gente. Stiles sussurrou para Scott. O que vamos fazer? Scott deu de ombros. Vamos lá. Podemos ser considerados amigos do assaltante. Eles se aproximaram, mas antes que pudessem falar, Jackson zombou. Por que você chamou esses nerds? Jacob lançou-lhe um olhar. Porque eles são meus amigos. E se você não quer sair com eles, então pode ir embora. Então ele apontou para Alison. Stiles, Scott, está aí a Alison. Os dois meninos assentiram com a cabeça. Prazer em conhecê-la, Alison. Alison sorriu calorosamente. Prazer em conhecê-lo também. Então ela olhou para Jacob com curiosidade. Quando vocês se conheceram? Ontem, respondeu Jacob. Quando fui à floresta procurar o corpo. Nos encontramos lá e fomos juntos. Os olhos de Lydia se arregalaram. Você viu? Eu e o Scott fizemos isso, confirmou Jacob. Pouco antes de um urso maluco nos atacar e nos separarmos. O urso me perseguiu, mas por sorte, a Alison e a mãe dela me salvaram. Scott franziu a testa. Espere, você acha que era um urso? Eu pensei que fosse um lobo. Alison balançou a cabeça. Aquilo definitivamente não era um lobo. Era muito grande. Você também viu? Perguntou Scott, surpreso. Alison assentiu com a cabeça. Sim,
Minha mãe e eu estávamos dirigindo quando quase atropelamos o Jay. Aí aquela coisa apareceu do meio do mato. Depois que o Jay entrou no carro, minha mãe acelerou, mas a criatura conseguiu nos alcançar e quase bateu no carro. Por sorte, o Jay usou spray de pimenta contra ela e ela parou de nos perseguir. Tem certeza de que era um urso? Insistiu Scott. Não tenho certeza, admitiu Allison. Não vi claramente. Só vi seus olhos vermelhos brilhantes. Stiles gemeu. Droga, eu não vi o corpo nem essa coisa meio urso, meio lobo que você está falando. Por que meu pai me pegou? Jacob deu um sorriso irônico. Você não foi pego. Você correu até eles e se entregou. Não, não foi isso que aconteceu, protestou Stiles. Scott, diga a ele. Scott coçou a nuca sem jeito. Acho que o Jacob tem razão, cara. Você correu na direção dos policiais e nos deixou para trás. Não foi isso que aconteceu, insistiu Stiles. Scott deu de ombros. Não importa. Vamos logo ou vamos nos atrasar para o teste de lacrosse. Jacob, até mais. Jacob disse, boa sorte. Depois disso, eles foram para o campo de lacrosse. Jacob sentou-se com Allison e Lydia, observando Scott, que jogava como goleiro, defender todos os chutes. Quando chegou a vez de Jackson, Scott também defendeu sua tentativa. De repente, Lydia pulou de alegria, comemorando em voz alta. Jacob ergueu uma sobrancelha. Ei, você está torcendo para o Scott ou para o seu namorado? Lydia sentou-se rapidamente. Estou torcendo pelo Jackson, é claro. Allison inclinou a cabeça. Mas ele não marcou. Scott defendeu a bola. Bem, eu só estou torcendo pelo time, disse Lydia na defensiva. Allison olhou para o campo. Seu namorado parece não ver as coisas dessa forma. Ele parece irritado. Lydia inclinou a cabeça e disse, será? Allison apenas balançou a cabeça negativamente e não respondeu. Após o jogo, eles voltaram para a sala de aula e terminaram o dia letivo. Jacob, Stiles, Allison e Scott estavam reunidos do lado de fora quando Chris chegou de carro. Tchau, pessoal, disse Allison. E Jay, até mais se eu conseguir escapar de casa. Mas pela cara do meu pai, duvido muito. Jacob assentiu com a cabeça. Bem, você sabe onde me encontrar. Mas é melhor me mandar uma mensagem primeiro, caso eu não esteja em casa. Depois que Allison saiu, Jacob se despediu de Scott e Stiles e voltou dirigindo para sua mansão. Fim do vídeo. Para acesso antecipado à continuação dos vídeos, ou para incentivar o canal, vire membro. Muito obrigado.